E aí, já pensou se desse para mover ou até duplicar qualquer objeto numa foto e o fundo simplesmente se reconstruísse, como mágica? Pois é, hoje a gente vai dominar a ferramenta que faz exatamente isso no Photoshop, a mover sensível a conteúdo. E vamos muito, mas muito além do básico. Olha, muito antes dessa febre toda de inteligência artificial generativa, o Photoshop já tinha sua própria magia para manipular imagens. E a ferramenta Mover Sensível a Conteúdo é um exemplo brilhante disso. É um recurso que, sabe, move ou duplica elementos e reconstrói o fundo como se nada tivesse acontecido. Mas o segredo para essa mágica funcionar não está no clique não, está num passo anterior que é fundamental, a seleção. E é exatamente por isso que nosso primeiro passo é focado nela. Para a ferramenta funcionar direitinho, ela precisa de contexto. E esse contexto é a seleção. Um resultado impecável começa, invariavelmente, com uma seleção impecável. Não tem atalho. E para conseguir essa seleção perfeita, existem 3 regrinhas de ouro. Primeira, contorne o objeto deixando uma pequena margem, sabe? Para a ferramenta respirar. Segunda, e essa é crucial, sempre inclua a sombra inteira. E terceira, foque no objeto e no seu entorno imediato, evitando pegar áreas de alto contraste que não têm nada a ver e que podem confundir o algoritmo. E aqui a gente vê na prática o que acontece quando ignoramos essa regra. Olha só, à esquerda, a seleção cortou um pedaço da sombra do barco. O resultado, à direita, é um desastre. O algoritmo fica todo confuso e cria essa mancha super artificial. A lição é clara, o objeto e a sua sombra são uma coisa só, inseparáveis. Certo, com a seleção dominada, vamos explorar a versatilidade da ferramenta. Ela não serve só para mover coisas. Ela tem uma espécie de dupla personalidade. Os modos mover e estender. O modo mover é o mais intuitivo, né? Como a gente vê aqui no processo, fazemos a seleção certinha, depois é só arrastar o elemento para o novo lugar. E o resultado é quase mágico. O Photoshop move o objeto e reconstrói a área original de forma inteligente. Mas e se a gente quisesse duplicar em vez de mover? É aí que entra o modo estender. Com ele, a ferramenta cria uma cópia do que foi selecionado e integra essa cópia perfeitamente no novo local. É fantástico para preencher espaços, multiplicar objetos ou criar padrões. E olha que exemplo prático do poder do modo estender. Aqui, um único pilar de tijolos foi duplicado para equilibrar a composição. Com uma seleção simples, retinha, o resultado ficou totalmente natural e convincente. Ok, até aqui a gente cobriu o básico e o intermediário. Mas e quando o resultado padrão não fica perfeito? Aí é hora de assumir o controle total com os ajustes finos. Vamos encarar um desafio bem comum. Em áreas com muita variação de luz, como essa sombra projetada na parede, uma duplicação padrão pode criar uma transição meio dura, muito marcada. Como é que a gente refina isso para ficar mais suave? A solução está ali em cima, na barra de controle. A gente tem 2 ajustes cruciais, estrutura e cor. Estrutura basicamente diz para o Photoshop o quão rígida a forma do objeto deve ser. E cor define o quanto de variação de cor o algoritmo pode usar para fazer a mesclagem. Esses 2 controles são o nosso painel de comando. E o efeito desses ajustes é nítido. À esquerda, o resultado padrão, com aquela transição de luz esquisita. À direita, depois de aumentar os valores de estrutura e cor, o Photoshop respeita mais a forma do vaso e faz uma mesclagem de cores muito mais sofisticada. A diferença é impressionante. Agora, vamos elevar o nosso jogo. A verdadeira maestria não está só em usar a ferramenta, mas em integrar ela num fluxo de trabalho profissional não destrutivo. Isso significa ter controle total e a flexibilidade de voltar atrás em qualquer passo. A dica de profissional é esta. Nunca, mas nunca mesmo, aplique a mudança direto na imagem original. Antes de usar a ferramenta, crie uma nova camada vazia. Depois, lá na barra de opções, marque a caixinha a mostrar todas as camadas. Pronto. Agora qualquer alteração vai ser feita nessa camada nova, preservando a original intacta. E por que isso é tão importante? Porque trabalhar em uma camada separada nos dá liberdade total. A gente pode suavizar as bordas com a borracha, ajustar cor e brilho de forma independente e, o melhor de tudo, reposicionar o elemento a qualquer momento, sem precisar refazer o processo inteiro. Certo, vamos unir tudo que a gente aprendeu num desafio final, o estudo de caso da luminária. O objetivo aqui é duplicar a luminária usando o modo estender, mover ela e ajustar o tamanho e a rotação, tudo isso dentro do nosso fluxo de trabalho não destrutivo. Então, o processo completo é este. Primeiro, a camada não destrutiva. Segundo, uma seleção precisa. Terceiro, ativamos a ferramenta no modo certo. Quarto, e aqui está o truque,
A gente arrasta e já usa os pontos de controle para transformar o objeto antes mesmo de confirmar a ação. E quinto, confirma e refina. É um fluxo de trabalho que dá controle total. E o resultado é a verdadeira maestria digital. A ferramenta Mover Sensível a Conteúdo prova que dominar o Photoshop vem do conhecimento profundo das suas inteligências tradicionais. Muitas vezes, a solução mais elegante e controlável não está num filtro novo, mas numa ferramenta fundamental usada com técnica e precisão. No final das contas, a grande lição é esta. Não se trata só de aprender a apertar um botão. Se trata de desenvolver um fluxo de trabalho profissional para resolver problemas de imagem de forma eficiente e, o mais importante, reversível. E isso leva a gente a uma pergunta. O que mais se torna possível quando a gente domina a técnica em vez de só seguir o raio?